Era uma manhã ensolarada de janeiro quando Marcos e Helena decidiram realizar o sonho que guardavam há tanto tempo. Depois de anos trabalhando sem parar, economizando cada centavo, finalmente teriam suas férias merecidas. O plano era simples: pegar a estrada, conhecer o interior do Brasil, descobrir lugares que só existiam em histórias contadas por viajantes. Eles mal imaginavam que aquela decisão mudaria suas vidas de uma forma que ninguém poderia prever. Marcos tinha 32 anos, era professor de história em São Paulo. Helena, sua esposa, tinha 29 e trabalhava como enfermeira em um hospital da Zona Sul. Eram pessoas comuns, com sonhos comuns, com uma vida que seguia o ritmo normal de qualquer casal jovem na década de 90. Tinham acabado de comprar um Fiat Uno azul, usado mas em bom estado, e estavam ansiosos para colocar os pés na estrada. Na véspera da viagem, a família de Helena se reuniu para uma despedida. A mãe dela, Dona Conceição, não escondia a preocupação. Dizia que viajar pelo interior sem roteiro definido era perigoso, que deveriam ao menos deixar um itinerário. Mas Marcos e Helena só riam, diziam que a graça estava justamente em não ter planos fixos, em se deixar levar pelas estradas, pelos povoados que encontrassem pelo caminho. No dia 23 de janeiro de 2003, eles colocaram as malas no porta-malas, abraçaram a família pela última vez e partiram. Helena acenou pela janela enquanto o carro se afastava. Dona Conceição ficou ali parada, com um aperto no peito que não conseguia explicar. Ela não sabia, mas aquela seria a última vez que veria a filha por mais de 2 décadas. Os primeiros dias de viagem transcorreram como planejado. Marcos e Helena ligavam para casa toda noite, contavam sobre as cidadezinhas que conheciam, as paisagens deslumbrantes, a comida caseira nos restaurantes de beira de estrada. Passaram por Minas Gerais, maravilharam-se com as cidades históricas, subiram até a Bahia, onde se encantaram com as praias desertas do litoral sul. Foi em meados de fevereiro que as ligações começaram a ficar mais espaçadas. Helena explicou que estavam entrando em regiões com sinal de telefone fraco, que às vezes ficavam dias sem encontrar um orelhão que funcionasse. A família aceitou a explicação, afinal, era 2003, nem todo mundo tinha celular, e a cobertura era limitada em muitas partes do país. A última ligação aconteceu no dia 18 de fevereiro. Helena falou rapidamente com a mãe, disse que estavam bem, que haviam conhecido um casal de viajantes e estavam seguindo juntos rumo ao interior da Bahia. A ligação caiu antes que Dona Conceição pudesse perguntar mais detalhes. Ela tentou ligar de volta, mas o número do orelhão só dava ocupado. Passaram-se dias. Depois semanas. Dona Conceição começou a ligar para hospitais, delegacias, rodoviárias. Nada. Era como se Marcos e Helena tivessem sido engolidos pela terra. O pai de Marcos, seu Antônio, viajou para a Bahia com alguns conhecidos, percorreu cidades, mostrou fotos do casal, perguntou em postos de gasolina, pousadas, restaurantes. Ninguém se lembrava de ter visto aquele Fiat Uno azul ou o casal de jovens. A polícia abriu um boletim de ocorrência, mas as investigações não levaram a lugar nenhum. Sem pistas concretas, sem evidências de crime, o caso foi arquivado como desaparecimento voluntário. As famílias não aceitavam essa versão. Conheciam Marcos e Helena, sabiam que jamais abandonariam tudo sem dar notícias. Os anos começaram a passar. 2004, 2005, 2006. A mãe de Helena nunca desistiu. Todos os meses viajava para diferentes regiões, sempre com uma pasta cheia de fotos, sempre com a esperança de encontrar alguma pista. Conheceu outras famílias que também procuravam desaparecidos, formou uma rede de apoio, mas sobre Marcos e Helena, nada. Absolutamente nada. Em 2007, um homem ligou para a casa de Dona Conceição dizendo ter visto Helena em uma cidade do interior da Bahia. O coração da mulher quase parou. Ela largou tudo e foi até lá, mas era um engano. A moça que o homem havia visto nem se parecia tanto assim com Helena. Dona Conceição voltou para casa destroçada, mas não desistiu. As buscas continuaram. Cartazes foram espalhados por todo o Nordeste. A história chegou a aparecer em programas de televisão, aqueles que ajudam a procurar pessoas desaparecidas. Ligações surgiram de todo o país, mas nenhuma levava a algum lugar concreto. Eram sempre informações vagas, confusas, que no final não davam em nada. O pai de Marcos adoeceu em 2010. O desgosto de não saber o que havia acontecido com o filho consumia suas forças. Ele faleceu em 2011 sem ter respostas. No velório, Dona Conceição abraçou a viúva e prometeu que continuaria procurando, que não deixaria a memória dos dois se apagar. Os anos 2010 trouxeram as redes sociais, e com elas, novas possibilidades. Dona Conceição aprendeu a usar o Facebook,
criou páginas dedicadas à busca do casal. As fotos foram compartilhadas milhares de vezes. Surgiram grupos de apoio, pessoas que nunca conheceram Marcos e Helena, mas que se comoveram com a história e ajudavam a espalhar as imagens. Em 2015, 12 anos após o desaparecimento, uma mulher entrou em contato através da página no Facebook. Dizia ter informações importantes, mas só falaria pessoalmente. Dona Conceição viajou até o Piauí para encontrá-la. A mulher contou que nos anos 2000, trabalhava em uma fazenda isolada na divisa entre Bahia e Piauí, e que um casal jovem havia aparecido por lá, dizendo que o carro havia quebrado. Segundo a mulher, o dono da fazenda, um homem chamado Sebastião, ofereceu ajuda ao casal. Disse que chamaria um mecânico, que enquanto isso eles podiam ficar hospedados ali. A mulher contou que achou estranho porque Sebastião não costumava ser tão solícito com estranhos, mas não questionou. Ela trabalhou naquela fazenda por apenas alguns meses e depois se mudou. Nunca mais teve notícias do que aconteceu com o casal. Dona Conceição sentiu que finalmente havia encontrado uma pista real. Conseguiu o endereço aproximado da fazenda e foi até lá com um grupo de voluntários que acompanhava nas buscas. O que encontraram foi assustador. A fazenda estava abandonada, as construções em ruínas, tomadas pelo mato. Vizinhos contaram que Sebastião havia falecido anos atrás e que a propriedade estava abandonada desde então. Eles vasculharam cada canto daquele lugar. Encontraram objetos antigos, móveis quebrados, mas nada que indicasse a presença de Marcos e Helena. Até que um dos voluntários, mexendo em uma área nos fundos da propriedade, encontrou algo enterrado superficialmente. Era uma bolsa de mulher, velha e desgastada pelo tempo. Dentro da bolsa havia documentos. Quando Dona Conceição viu o nome na identidade, suas pernas fraquejaram. Era a carteira de identidade de Helena. Ali estava a foto da filha, jovem, sorridente, com toda a vida pela frente. Junto com a identidade havia algumas fotos, já desbotadas, do casal durante a viagem. Mas o que mais chamou a atenção foi um caderno pequeno, meio deteriorado, com anotações. As anotações eram de Helena. As primeiras páginas descreviam a viagem, as paisagens, os lugares visitados. Mas nas últimas páginas, a letra ficava trêmula, as frases confusas. Helena escrevia sobre medo, sobre querer ir embora mas não conseguir. Dizia que Sebastião não os deixava sair, que havia algo errado naquele lugar. A última anotação dizia apenas: hoje faremos nossa tentativa. Se der errado, que alguém encontre isto e saiba que tentamos. A descoberta foi levada imediatamente à polícia. As investigações foram reabertas. Começaram a interrogar pessoas que conheceram Sebastião, que trabalharam na fazenda. O que descobriram foi perturbador. Sebastião tinha histórico de comportamento violento, já havia sido denunciado por vizinhos por maus tratos a trabalhadores, mas nunca foi processado. Era um homem poderoso na região, com influência política. A polícia fez escavações na propriedade, procurando por mais evidências. Não encontraram corpos, mas acharam pertences que poderiam ter sido de Marcos e Helena. Uma mochila masculina, roupas, um relógio que a família de Marcos reconheceu como sendo dele. Tudo indicava que o casal havia realmente estado ali, mas o que aconteceu depois continuava um mistério. Em 2017, 14 anos após o desaparecimento, surgiu uma nova pista. Um homem que havia trabalhado na fazenda nos anos 2000 procurou a polícia espontaneamente. Disse que o peso na consciência não o deixava mais dormir. Contou que Sebastião mantinha trabalhadores em regime de servidão, que muitas pessoas passaram por ali e nunca mais foram vistas. Ele tinha medo de falar antes porque Sebastião tinha capangas, gente violenta que fazia o trabalho sujo. O homem contou que se lembrava do casal jovem que chegou com o carro quebrado. Disse que ficaram na fazenda por alguns dias, mas que havia algo estranho. Sebastião não os deixava sair, inventava desculpas, dizia que o mecânico estava para chegar, que a peça do carro estava a caminho. Depois de uma semana, o homem notou que o casal não estava mais por ali. Quando perguntou a Sebastião, ouviu que eles tinham ido embora de madrugada. Mas o trabalhador não acreditou nessa história. Ele viu Sebastião e seus capangas cavando algo nos fundos da propriedade, num local afastado. Teve medo de perguntar qualquer coisa. Pouco tempo depois, pediu para sair da fazenda e foi embora. Carregou essa história durante todos esses anos, até que não aguentou mais o peso. A polícia voltou à fazenda. Dessa vez com equipamentos de geologia, cães farejadores, uma equipe maior. Começaram a escavar em diferentes pontos da propriedade. Foi um trabalho demorado, meticuloso. Dona Conceição acompanhava tudo de longe,
entre a esperança e o medo do que podiam encontrar. Depois de dias de busca, não encontraram o que esperavam. Não havia corpos enterrados. A confusão tomou conta da investigação. Se Marcos e Helena tinham sido mantidos contra a vontade na fazenda, se algo ruim havia acontecido com eles ali, onde estavam. As teorias começaram a surgir. Talvez tivessem conseguido fugir. Talvez tivessem sido levados para outro lugar. Talvez nunca saberíamos a verdade. Foi então que, em abril de 2018, aconteceu algo que ninguém esperava. Uma assistente social de uma pequena cidade no interior do Maranhão entrou em contato com as autoridades. Ela trabalhava em um abrigo que atendia pessoas em situação de vulnerabilidade. 2 moradores de rua haviam chegado ao abrigo há algumas semanas, um homem e uma mulher, ambos com problemas mentais, sem documentos, sem memória clara de quem eram. A assistente social, que acompanhava as redes sociais sobre pessoas desaparecidas, achou que havia uma semelhança entre a mulher do abrigo e as fotos de Helena que circulavam na internet. Mas era difícil ter certeza. A mulher estava muito mais velha, magra, com o cabelo grisalho, os olhos sem brilho. Mesmo assim, ela decidiu entrar em contato. Dona Conceição recebeu a ligação em uma tarde de quinta-feira. Quando ouviu o que a assistente social tinha a dizer, sentiu que o chão se abria sob seus pés. Seria possível? Depois de 15 anos, seria possível que sua filha estivesse viva? Ela pegou o primeiro ônibus para o Maranhão. A viagem durou quase 2 dias, mas ela nem sentiu o tempo passar. A cabeça fervilhava com pensamentos, medos, esperanças. Ao chegar ao abrigo, a assistente social a levou até onde estavam os 2 moradores de rua. Dona Conceição olhou para a mulher sentada no canto da sala. O coração disparou. Mesmo com todas as mudanças, mesmo com o tempo que havia passado, ela reconheceu os olhos. Eram os olhos de Helena. Sua filha. Sua menina. Dona Conceição se aproximou devagar, com medo de assustar. Chamou baixinho: Helena. A mulher levantou os olhos, mas não demonstrou reconhecimento. Olhava para Dona Conceição como se olhasse para uma estranha. A mãe se ajoelhou diante dela, segurou suas mãos. Minha filha, sou eu, sua mãe. Você está segura agora. Helena começou a chorar, mas ainda não parecia entender completamente. O homem ao lado dela, que também estava no abrigo, observava tudo em silêncio. Dona Conceição olhou para ele e sentiu um arrepio. Aquele seria Marcos. O homem estava irreconhecível, muito magro, barbudo, os olhos fundos. Mas havia algo nos traços que era familiar. Os 2 foram levados para um hospital, onde passaram por exames médicos e avaliação psiquiátrica. Os médicos confirmaram, eram mesmo Marcos e Helena. O exame de DNA não deixou dúvidas. Mas o estado em que se encontravam era preocupante. Ambos apresentavam sinais de desnutrição crônica, traumas físicos antigos que nunca foram tratados adequadamente e graves problemas psicológicos. Marcos mal conseguia falar. Quando tentava, as palavras saíam confusas, desconexas. Helena tinha momentos de lucidez, mas na maior parte do tempo parecia estar em outro lugar, como se sua mente tivesse se desconectado da realidade para suportar o que havia vivido. Os psiquiatras explicaram que ambos sofriam de transtorno de estresse pós-traumático severo, entre outras condições. Nas semanas seguintes, com muito cuidado e paciência, os profissionais começaram a trabalhar com o casal, tentando ajudá-los a se reconectar com o mundo, com suas identidades. Foi um processo lento e doloroso. Aos poucos, fragmentos de memórias começaram a emergir. Histórias confusas, traumáticas, de anos vividos em cativeiro. Helena foi a primeira a conseguir articular melhor o que havia acontecido. Em uma sessão com a psicóloga, com Dona Conceição presente, ela começou a contar. Disse que depois que o carro quebrou e eles foram para a fazenda de Sebastião, perceberam que algo estava errado. O homem não os deixava sair, dizia que precisavam trabalhar para pagar pela hospedagem e pelo conserto do carro. Quando tentaram ir embora, foram impedidos à força. Sebastião tinha homens armados, capangas que obedeciam suas ordens sem questionar. Marcos e Helena se viram prisioneiros naquela fazenda, forçados a trabalhar de sol a sol, vivendo em condições degradantes. Sebastião dizia que se tentassem fugir, seriam mortos. E eles acreditavam, porque viram outras pessoas serem espancadas por muito menos. Helena contou que ficaram naquela fazenda por anos. Perderam a noção do tempo. Não tinham acesso a calendários, a notícias, ao mundo exterior. Viviam como escravos, sem liberdade, sem dignidade. Tentaram fugir algumas vezes,
mas sempre eram capturados e punidos severamente. Com o tempo, a esperança foi morrendo, e eles apenas sobreviviam, dia após dia. Ela não sabia dizer exatamente quando, mas em algum momento Sebastião morreu. Com a morte dele, a fazenda foi se esvaziando. Os capangas foram embora, os outros trabalhadores também. Marcos e Helena ficaram ali, sozinhos, sem saber o que fazer, sem documentos, sem dinheiro, traumatizados demais para simplesmente sair e pedir ajuda. Tinham medo de que alguém os encontrasse e os levasse de volta. Eventualmente, saíram da fazenda e começaram a vagar. Não tinham destino, não tinham planos. Apenas caminhavam, iam de cidade em cidade, vivendo de pequenos biscates, dormindo ao relento, comendo quando conseguiam. A memória de quem eram foi se apagando aos poucos. O trauma era tão grande que a mente deles simplesmente bloqueou grande parte do passado como mecanismo de defesa. Viveram assim por anos. Ninguém sabia quem eram. Eram apenas mais 2 moradores de rua entre tantos outros. Passavam pelas pessoas invisíveis, ignorados, esquecidos. Até que chegaram àquele abrigo no Maranhão, e a assistente social atenta fez a conexão que mudaria tudo. Marcos, por sua vez, demorou mais para conseguir falar sobre o que viveram. O trauma nele havia se manifestado de forma ainda mais severa. Ele tinha episódios de mutismo, ficava dias sem conseguir pronunciar uma palavra. Mas com o tratamento adequado, o apoio da família e dos profissionais, ele também começou a se recuperar. A história de Marcos e Helena chocou o Brasil. Quando a notícia do reencontro se espalhou, dezenas de programas de televisão queriam entrevistá-los, jornais queriam contar a história. Mas a família decidiu protegê-los da exposição excessiva. Eles precisavam de tempo, de paz, de um espaço seguro para se curar. As investigações sobre o que aconteceu na fazenda de Sebastião foram retomadas com força total. A polícia descobriu que durante anos aquele lugar funcionou como um campo de trabalho escravo. Muitas pessoas passaram por ali, muitas nunca foram vistas novamente. Sebastião estava morto, mas havia outras pessoas envolvidas que ainda estavam vivas. Alguns dos antigos capangas foram localizados e presos. Nos interrogatórios, confessaram diversos crimes. Falaram sobre as pessoas que foram mantidas prisioneiras, sobre os espancamentos, sobre aqueles que morreram e foram enterrados em locais que nunca seriam encontrados. Foi um dos casos mais chocantes de trabalho escravo contemporâneo já descobertos no Brasil. Para Marcos e Helena, o caminho da recuperação foi longo e difícil. Eles passaram meses em tratamento intensivo, reaprendendo coisas básicas da vida em sociedade. Tinham dificuldade de lidar com escolhas simples, com a liberdade de ir e vir, com a abundância de comida e segurança. Tudo era novo e assustador de alguma forma. Dona Conceição se mudou para perto do centro de tratamento onde a filha estava. Passava os dias ao lado de Helena, conversando, relembrando histórias da infância, mostrando fotos antigas. Lentamente, a memória de Helena foi se reconstruindo. Ela começou a se lembrar da família, da casa onde cresceu, dos sonhos que tinha antes da viagem fatídica. A mãe de Marcos, que havia enviuvado anos antes, também se aproximou. Ver o filho vivo, mesmo naquele estado fragilizado, era mais do que ela jamais ousou esperar depois de tanto tempo. Ela chorava de alegria e de dor ao mesmo tempo, feliz por tê-lo de volta, mas destroçada pelo sofrimento que ele havia passado. Os meses foram se transformando em anos de tratamento. Marcos e Helena fizeram progressos notáveis, mas algumas cicatrizes nunca desapareceriam completamente. Havia noites em que os pesadelos os acordavam gritando. Havia dias em que a ansiedade era tão grande que mal conseguiam sair do quarto. Mas havia também momentos de paz, de alegria genuína, de reconexão com a vida. Em 2020, 17 anos após o desaparecimento, Marcos conseguiu dar sua primeira entrevista completa. Com a voz ainda trêmula, ele contou ao psicólogo que o acompanhava sobre a importância de sua fé durante os anos de cativeiro. Disse que houve momentos em que quis desistir de viver, mas que algo dentro dele, uma força que não sabia explicar, o manteve resistindo. Helena, por sua vez, começou a escrever. A psicóloga sugeriu como forma de terapia, e ela descobriu que colocar no papel o que viveu ajudava a processar o trauma. Escreveu sobre o medo, sobre a dor, sobre a perda de identidade. Mas também escreveu sobre a resiliência humana, sobre como mesmo nas piores circunstâncias, havia encontrado pequenos momentos de humanidade. Em 2021, 18 anos depois daquela manhã de janeiro em que partiram para uma simples viagem, Marcos e Helena puderam finalmente retornar à casa onde moravam em São Paulo. A casa havia sido mantida pela família, que sempre acreditou que um dia eles voltariam. Ao entrar, os dois ficaram parados na sala,
olhando ao redor com olhos marejados. Estava tudo como haviam deixado. As fotos nas paredes, os móveis, até mesmo alguns objetos pessoais estavam exatamente onde os deixaram. Era como entrar em uma cápsula do tempo, um portal para a vida que tinham antes de tudo desmoronar. Foi um momento de profunda emoção para todos os presentes. A adaptação à vida normal foi gradual. Marcos voltou a ler, algo que adorava fazer antes do desaparecimento. Começou com livros leves, histórias simples, e aos poucos foi recuperando a capacidade de concentração. Helena descobriu um amor pela jardinagem. Cuidar das plantas, ver algo crescer e florescer sob seus cuidados, era terapêutico de uma forma que as palavras não podiam explicar. A família organizou pequenas reuniões, com poucas pessoas de cada vez, para não sobrecarregá-los. Amigos antigos vieram visitá-los, alguns choravam ao vê-los, outros não sabiam o que dizer. Mas todos traziam amor, apoio, a certeza de que não estavam sozinhos nessa jornada de reconstrução. Em 2022, Marcos conseguiu fazer algo que parecia impossível anos atrás. Ele voltou a dar aulas. Não em uma escola regular, mas em um projeto social que trabalhava com pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele ensinava história, mas mais do que isso, ensinava sobre resiliência, sobre não desistir mesmo quando tudo parece perdido. Helena também encontrou seu propósito. Começou a trabalhar com uma ONG que combatia o trabalho escravo no Brasil. Usava sua história, com todo o cuidado e apoio terapêutico necessário, para conscientizar sobre essa realidade que muitos preferem ignorar. Ela sabia que falar sobre o que viveu era doloroso, mas se isso pudesse ajudar a libertar outras pessoas, valia a pena. As famílias que os acompanharam durante todos aqueles anos de busca se tornaram ainda mais unidas. Dona Conceição dizia que a fé foi o que a manteve firme, a certeza de que um dia Deus traria sua filha de volta. E trouxe, ainda que de uma forma que ninguém poderia prever, ainda que com cicatrizes profundas, mas trouxe. O caso de Marcos e Helena abriu os olhos da sociedade para uma realidade cruel que ainda existe no Brasil. Milhares de pessoas vivem em condições análogas à escravidão em fazendas isoladas, em lugares esquecidos pelo poder público. A história deles não foi apenas sobre um casal que desapareceu e foi encontrado, mas sobre um problema sistêmico que precisa ser enfrentado. Em 2023, 20 anos após o desaparecimento, Marcos e Helena participaram de uma audiência pública no Congresso Nacional. Falaram sobre a necessidade de políticas mais efetivas de combate ao trabalho escravo, sobre a importância de fiscalização nas áreas rurais isoladas, sobre dar voz às vítimas. Foi um momento poderoso, que resultou em novas propostas de lei. A recuperação deles continua. Os terapeutas explicam que traumas tão profundos nunca são completamente superados, mas podem ser trabalhados, processados, integrados à história de vida de uma forma que permita seguir em frente. Marcos e Helena aprenderam a conviver com suas cicatrizes, a respeitar suas limitações, a celebrar suas vitórias, mesmo as pequenas. Hoje, em 2025, 22 anos depois daquela viagem que deveria durar apenas algumas semanas, Marcos tem 54 anos, Helena 51. Perderam mais de 2 décadas de suas vidas, mas não perderam a si mesmos completamente. Lutaram, sobreviveram, e agora, pouco a pouco, estão aprendendo a viver novamente. Eles ainda enfrentam desafios diários. Há gatilhos que trazem as memórias de volta com força total. Há dias difíceis, em que sair da cama parece uma tarefa impossível. Mas há também dias bons, dias em que conseguem sorrir genuinamente, em que sentem gratidão por estarem vivos, por terem uma segunda chance. Dona Conceição, que nunca desistiu de procurar sua filha, que viajou o Brasil inteiro durante anos, que enfrentou a dor e a incerteza com uma coragem impressionante, finalmente pode dormir em paz. Sua filha está em casa, está segura, está se curando. Foi uma jornada de 22 anos que testou sua fé, sua força, sua sanidade. Mas ela venceu. Eles venceram. A história de Marcos e Helena nos lembra de várias coisas importantes. Primeiro, que o trabalho escravo não é uma realidade distante do passado, mas algo que ainda acontece nos dias de hoje, muitas vezes invisível, escondido em lugares remotos. Segundo, que a esperança deve ser mantida viva, mesmo quando tudo parece perdido. Dona Conceição poderia ter desistido depois de 5, 10, 15 anos sem notícias, mas não desistiu. Nos lembra também sobre a resiliência do espírito humano. Marcos e Helena sobreviveram a anos de horror, de desumanização, de condições que quebrariam muitas pessoas. E mesmo assim, encontraram forças para continuar, para reconstruir, para viver novamente. Não da mesma forma que antes, não sem cicatrizes, mas viver. A família deles, que nunca perdeu a esperança,
que continuou procurando quando todos diziam para aceitar que eles haviam morrido, mostra o poder do amor incondicional. Dona Conceição não era rica, não tinha recursos infinitos, mas tinha amor por sua filha, e isso a moveu durante mais de 2 décadas. E nos lembra, talvez acima de tudo, que cada pessoa que vemos pelas ruas tem uma história. Aqueles 2 moradores de rua que chegaram ao abrigo no Maranhão poderiam ter passado despercebidos, mais 2 entre milhões de invisíveis. Mas alguém olhou com atenção, alguém se importou, e isso mudou tudo. A assistente social que fez a conexão entre a mulher do abrigo e as fotos que circulavam nas redes sociais salvou 2 vidas. Um gesto simples, movido pela empatia e pela atenção, teve um impacto imenso. Quantas outras histórias como essa poderiam ter um final diferente se mais pessoas olhassem com atenção, se importassem, agissem? Hoje, Marcos e Helena vivem uma vida tranquila. Moram juntos, em uma casa simples mas confortável, cercados pela família que os ama. Ainda fazem terapia regularmente, ainda tomam medicações para lidar com as consequências do trauma. Mas estão vivos, estão livres, e estão juntos. Depois de tudo que passaram, isso já é uma vitória tremenda. Eles não conseguem recuperar os 22 anos que perderam. Não há como trazer de volta a juventude roubada, as experiências que não viveram, os momentos que perderam com a família. Mas podem construir novos momentos, criar novas memórias, viver o tempo que tem pela frente da melhor forma possível. A história deles foi transformada em um documentário que circula em festivais de cinema e serve como ferramenta educativa sobre trabalho escravo. Escolas usam o material para conscientizar jovens sobre essa realidade. ONGs usam para treinar fiscais e autoridades. O sofrimento deles está se transformando em instrumento de mudança social. Marcos às vezes diz que sente como se tivesse vivido 2 vidas completamente diferentes. A vida antes da viagem, quando era um jovem professor cheio de sonhos e planos. E a vida depois do resgate, quando é um homem marcado por traumas profundos, mas também por uma compreensão única sobre a fragilidade e a força da condição humana. Helena fala sobre como o tempo parece ter passado de forma estranha. Os anos no cativeiro se misturam em uma névoa confusa de sofrimento e sobrevivência, onde um dia era igual ao outro, sem marcos, sem começo ou fim definidos. Já os anos desde o resgate parecem ter passado muito rápido, cada dia precioso, cada momento de liberdade um presente. O casal nunca mais falou em viajar. A ideia de pegar a estrada, de se aventurar em lugares desconhecidos, traz uma ansiedade que não conseguem superar. E está tudo bem. Eles encontraram paz na rotina, na previsibilidade, na segurança do conhecido. Não precisam ir longe para encontrar alegria. Ela está nos pequenos momentos do dia a dia. A família aprendeu a celebrar as pequenas vitórias. Quando Marcos conseguiu ler um livro inteiro pela primeira vez após o resgate. Quando Helena plantou seu primeiro jardim e viu as flores desabrocharem. Quando conseguiram passar uma noite inteira sem pesadelos. Quando saíram juntos para uma caminhada no parque e sentiram o sol no rosto sem medo. Cada uma dessas conquistas é um milagre. Dona Conceição, que já está com mais de 70 anos, diz que pode morrer em paz agora. Cumpriu a promessa que fez a si mesma quando Helena desapareceu, nunca desistir, nunca parar de procurar. E graças à sua perseverança, sua filha está viva, está em casa. Poucas coisas neste mundo podem se comparar a essa realização. A história de Marcos e Helena nos ensina que a justiça nem sempre é rápida, mas às vezes chega. Que a esperança não é ingenuidade, mas uma escolha consciente de não desistir. Que o amor pode atravessar décadas de separação e dor e ainda permanecer intacto. Que a resiliência humana é mais forte do que imaginamos. Nos ensina também sobre a importância de olhar para os invisíveis, de prestar atenção nas pessoas que a sociedade prefere ignorar. Aqueles moradores de rua, aqueles trabalhadores em condições precárias, aqueles que vivem nas margens. Cada um deles tem uma história, uma família que talvez os esteja procurando, um direito à dignidade que precisa ser respeitado. E nos ensina, fundamentalmente, que nunca é tarde para recomeçar. Marcos e Helena perderam mais de 2 décadas, mas não perderam a capacidade de viver, de amar, de encontrar significado. Começaram de novo, do zero em muitos aspectos, mas começaram. E isso, em si, já é uma vitória contra todas as probabilidades. A viagem que deveria durar algumas semanas se transformou em 22 anos de pesadelo. Mas esse pesadelo teve um fim. Eles saíram para uma simples viagem e desapareceram por mais de 2 décadas no Brasil. Mas foram encontrados, foram resgatados, e agora estão escrevendo um novo capítulo de suas vidas. Um capítulo de cura, de esperança, de reconstrução.
E nós todos podemos aprender com sua história sobre nunca desistir, nunca perder a fé, e sempre olhar com compaixão para aqueles que cruzam nosso caminho. Até a próxima!